Um fenômeno global tem se manifestado nos últimos anos e alterado o cenário político de diversas nações. A polarização ideológica com a alternância no poder, ora da esquerda, ora da direita, e agora a ascensão da extrema-direita, uma corrente política que tem ganhado força tanto em democracias consolidadas quanto em países em desenvolvimento. Em nível internacional, o mundo assistiu às eleições para o Parlamento Europeu com vitória dos partidos de extrema-direita, no dia 9 de junho. No Brasil, esse movimento também encontrou terreno fértil nos últimos anos, impactando profundamente a sociedade e a política nacional, inclusive acirrando a polarização ideológica. Para entender melhor esse fenômeno e suas implicações, convidamos dois renomados especialistas, o professor Sucupira, articulista e professor de Geopolítica Internacional, e Germano Moura, sociólogo, mestre em Ciências Políticas. Com eles, vamos analisar o contexto global, as dinâmicas internacionais e as repercussões no cenário brasileiro. Também vamos entender as características e os fatores que contribuem para o crescimento dessa polarização, bem como da extrema-direita no mundo, as consequências para as democracias e o Estado de Direito, e as perspectivas futuras. As boas-vindas aqui aos nossos convidados e quero começar fazendo uma pergunta, não é tão básica assim, mas que é importante para esclarecer logo para os nossos telespectadores, né, para eles irem compreendendo a dimensão de toda essa temática que nós vamos abordar hoje. Então, eu perguntaria o seguinte: se a democracia é o melhor regime de governo no mundo e por quê? Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, agradeço o convite. Eu começaria dizendo que se houvesse uma espécie de hierarquia entre os regimes políticos propriamente dito, e sendo a democracia um dos piores desses regimes, ela ainda seria a melhor. Eu começo basicamente dizendo isso. Primeiro porque não é só pela possibilidade de participação, de rotatividade, de alternância de poder, de possibilidade de pluralidade de vozes, de acesso dessas vozes, de acessar também aos diversos nichos de poder nas diversas esferas. Não só por isso, o que ela também permite a convivência pacífica de entes conflituosos. Então, a democracia ela tem essa característica de aglutinar até os opostos. Então, eu começaria dizendo nessa perspectiva. Professor Sucupira, e sobre ideologias e polarização? Qual o significado e o que representa para a democracia? A democracia ela tem como princípio básico o contraditório. E o contraditório, ela parte do individual. Primeiro, você tem os seus contraditórios internamente. E você convivendo com o seu contraditório internamente, você é capaz de viver num contraditório de forma coletiva. Essa polarização, hoje, que se fala muito de esquerda versus direita, extrema esquerda versus extrema direita, ela é resultante de uma conjuntura que foi sendo, moldada ao longo de um tempo e que ganhou muita força a partir das eleições de 2016. Ela se mostra muito claramente quando da eleição de Donald Trump nas eleições de 2016. Ela se torna mais forte com vitórias dentro de um contexto mais na Europa, entre essa coisa de extrema esquerda e extrema direita, que se popularizou. Essa polarização em um sistema democrático, ela é extremamente negativa, mas também serve de processo de aprendizado, porque o aprendizado em sociedades democráticas, ela vem de erros. Então, nós tivemos muitos exemplos de polarização e que, infelizmente, ela vem ganhando força em alguns segmentos, da sociedade, isso em função de diversos interesses, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico. Essa polarização, ela está ganhando muita força e isso é preocupante. Mas eu acredito que a própria democracia e a sua essência, e as suas normas de funcionamento, ela vai fazer com que essa polarização ela venha ter o seu abrandamento. Eu penso e eu acredito nisso. Professor Germano, o que significa, para ficar bem claro também,
O que significa esquerda e direita na política? Extrema esquerda e extrema direita? Porque às vezes as pessoas, a gente ouve falar muitas vezes, dizendo, olha, eu sou de esquerda, eu sou de direita, mas não tem nem compreensão exata do que significa ser de esquerda ou ser de direita, ou de extrema esquerda ou extrema direita. Historicamente, o termo esquerda e direita, né, vem da Revolução Francesa, né? Quando lá jacobinos e girondinos, né, se posicionavam em determinadas localizações durante a Assembleia Popular, uns à esquerda e outros à direita. Quem estava à esquerda se posicionava em favor da redução dos privilégios dos nobres, de acesso a mais garantias para o povo, para os pobres, digamos assim, e quem estava à direita se posicionava de forma inversa, isso falando historicamente, né? Se posicionava mais voltando para a manutenção dos privilégios, etc. Então, convencionou-se historicamente que quem é de esquerda defendia os interesses das classes menos favorecidas, dos pobres, e quem estava à direita defendia mais os interesses dos ricos e dos privilegiados. A ideia dos extremismos, ele passou a acontecer, surgir já no século XX em diante, né? Quando essa possibilidade de você extremar mais determinadas ideias. É quando você defende determinados princípios e você vai um pouco mais além. Nós tivemos aí alguns exemplos de extrema esquerda na antiga União Soviética com Stalin, propriamente dito, né, que ele chegou a um certo extremismo, e da extrema direita nós tivemos Mussolini, nós tivemos Adolf Hitler, isso com poderes estabelecidos, né, com poderes concretizados. E já século XX, né, já fenômenos da metade do século XX para cá. Então, esse extremismo é quando eu parto do princípio, e é até interessante porque o liberalismo, lá na sua origem, lá atrás, defendia bandeiras que hoje são consideradas bandeiras de esquerda. Os direitos políticos, os direitos civis, propriamente dito, né, eram defesas dos liberais. E os liberais hoje se encontram mais aonde? Por conta da transformação dos processos, até mesmo das identidades, das próprias ideologias, hoje o liberalismo está mais à direita do que à esquerda. Posso acrescentar que a gente pode colocar hoje, fazer essa divisão entre esquerda e direita, extrema esquerda e extrema direita, é o papel do Estado. Sabe? Você tem o papel do Estado, a maior presença do Estado, né, para a questão da identidade, para os direitos e conquistas de direito para a sociedade, que de fato necessita, né, que são aquelas pessoas desprovidas. Você tem hoje um parâmetro de como um Estado à esquerda. E quando você tem um Estado liberal, né, um Estado em que ele tem que ser mínimo, menos, né, intervencionista. Menos intervencionista, esse Estado é um Estado de direita. Então, o papel do Estado, como ele funciona e quem ele atende, né, trazendo isso lá da Revolução Francesa, a quem ele atende, a gente vai definir o que vai ser de direito e o que vai ser de esquerda. Quais são as pautas? Qual é a pauta? Vocês têm uma preocupação macroeconômica e que a partir da estabilização econômica, por tabela, isso vai tirar o pobre da situação de pobreza. Você tem aí, né, um Estado de direito, um Estado de esquerda. Como é que vocês analisam essa ascensão da extrema-direita a partir, voltando aqui para o Brasil, do bolsonarismo e da eleição de Bolsonaro em 2018, com a sua derrota em 2022 para o retorno da esquerda e do lulismo, nesse Estado democrático de direito no Brasil? Posso começar? Comece. Eu vou puxar aqui um pouco da história que você estava falando. O professor Sucupira falou anteriormente da eleição do Trump. Eu vou puxar um pouquinho antes. Eu vou puxar o Brexit, que foi anterior à eleição do Trump. Saída do Reino Unido da... Por que eu estou puxando o Brexit? Na verdade, o Brexit foi um balão de ensaio. O Steve Bannon foi para o Reino Unido e descobriu que tinha uma galera trabalhando com algoritmos que conseguia condensar pessoas que pensavam igual, que tinham interesses iguais, só pela leitura do algoritmo. Então, vamos fazer um teste aqui.
a saída do Reino Unido, da Inglaterra, da zona do euro, hoje eles estão arrependidos. Eles foram induzidos ao erro por conta de fake news, por conta de uma massificação de desinformação nas redes sociais com o fenômeno algoritmado. Tem uma obra interessante que eu sugiro para todo mundo, do Elie Parissé, chamada Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você, digamos assim. Que é aquela coisa, todo mundo tem Netflix em casa, né? Tem o Facebook. Se você abrir a sua página do Netflix, com certeza vai ser diferente do professor Sucupira e da minha. Quem foi que fez isso? O Netflix vai no algoritmo das suas preferências e filtra para você o que você gosta. E vice-versa. Aproveitar. Aí, só para fechar historicamente, na Itália teve um fenômeno do movimento 5 estrelas, que elevou para a liderança política um palhaço, um comediante. E quem estava presente nesse movimento? Steve Bannon. Ou seja, balões de ensaio. Na Espanha aconteceu a mesma coisa. Balões de ensaio antes da eleição do Trump já havia sido testados na Espanha, na Itália, na Inglaterra, e o Trump foi o arremedo. E eu quero só pegar a partir daí o bolsonarismo. O bolsonarismo e o Bolsonaro é fruto de um produto da internet. Quem era Bolsonaro? E do CQC também, né? Quem era Bolsonaro? CQC vendeu o Bolsonaro, né? Quem é o Bolsonaro? Bolsonaro é é um produto da internet. Um produto da internet. Quando do seu surgimento como político, não conhecia Bolsonaro, e é porque eu gosto de ler sobre política, mas ele apareceu para mim como naquelas falas cortadas, sabe? E aí os logaritmos deram a sua vazão, sabe? E aí, sabe, a propagação de ideias fragmentadas, não embasadas, de uma pessoa que ganhou notoriedade. Eu me lembro, e aí eu quero até fazer, que Deus tenha, conversando com o meu cunhado, o Júnior, eu disse assim, o Bolsonaro não tem como vencer essas eleições. Ele olhou para mim e disse, ele vai vencer essas eleições. Eu disse, por que você acha? Ele é fruto, né? Você já viu como é que está a internet sobre isso? Sobre Bolsonaro para lá e Bolsonaro para cá? E aí teve todo um conjunto de ações jurídicas, né, que complementou um projeto. O projeto de uma elite, que eu costumo dizer elite econômica sanguessuga paleolítica da política brasileira, da política econômica brasileira, que usufrui do Estado e não dá o retorno proporcionalmente o seu uso do Estado, não é, aí a gente tem que falar de mais-valia, mas eu não quero. E aí nós vamos falar o quê? Bolsonaro foi eleito. E ao longo do governo Bolsonaro, nós tivemos todo um conjunto de ações onde o mercado foi atendido. O Bolsonaro não é de direita, quando alguém fala para mim, o Bolsonaro é de extrema direita, porque se você for avalizar, fazer uma avaliação do que é extrema direita, foi o governo Bolsonaro, no sentido macroeconômico, né? Do Estado ser o mínimo possível, né? Então, e isso não trouxe para a sociedade, aquela sociedade que, de fato, menos desprovida historicamente do Brasil, não usufruiu do Estado. Não usufruiu do Estado de forma alguma. Então, o fortalecimento da direita, da extrema-direita, num país sem o histórico de debate, né, o histórico de compreensão do que está, de fato, acontecendo, ganhou força. Por que perdeu força? Porque a sociedade brasileira, como a sociedade francesa mais esclarecida, né, ela não pagou para sofrer com um governo de extrema-direita na França. Nós, em função do desconhecimento do que é de fato uma extrema-direita, o que ela significa, o Brasil apostou num diferente, certo? E esse diferente não trouxe o resultado positivo para aquela parte e grande gama da população. É aí que eu quero pegar essa foi a nossa sorte. É o que eu quero pegar o ponto também. Germano, você colocou que não existe vácuo, né? Isso na política. E nesse caso da eleição
do Bolsonaro, da ascensão do bolsonarismo, da extrema-direita no Brasil, ela de repente também não veio por conta de um contexto histórico em que nós tínhamos uma esquerda que já está governando o Brasil há muitos anos e com isso o governo sempre gera um desgaste. E aliado a esse desgaste houve uma crise, a crise de 2014, né, isso no governo Dilma, e terminou com um movimento que o povo, como o professor Sucupira também colocou, queria uma alternância. Então, não seria esse vácuo também que permitiu a ascensão do bolsonarismo? Na verdade, não foi o vácuo que permitiu a ascensão do bolsonarismo. Foi o Bolsonaro que se aproveitou do vácuo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Havia uma roupa guardadinha ali, esperando por uma personagem. Na ideia da elite econômica do país, aquela roupa era para um garotinho bem nascido, de Minas Gerais. Aquela roupa foi pensada para esse rapaz, chamado Aécio Neves, que provocou o primeiro caos democrático desse país quando tentou a negação de um resultado legítimo de uma eleição democrática. Fato. E provocou aquela convulsão no primeiro dia primeiro dia útil do Congresso Nacional pós-eleição de Dilma. Não nos esqueçamos desse fato histórico. Sim. Só que, quando você tem numa polarização, primeiro, polarização sempre vai existir. Ela é uma consequência natural do processo político. Nunca vão disputar de forma igual 3. No final, sempre são 2. Então, sempre vai haver polarização. O que a gente precisa discutir é qual é o nível dessa polarização. Qual a caracterização dessa polarização? Então, quem polarizava com o PT era o PSDB. Até então. Se eu mato o meu principal adversário e ele não consegue morrer, o que acontece comigo? Quem morre sou eu. Então, qual foi o vácuo? O PSDB, na tentativa de matar eleitoralmente, politicamente, o PT, foi todo aquele processo que culminou com a saída da Dilma do governo, da presidência. Só que o PSDB não apresentou nenhuma alternativa naquele momento para a substituição do PT. Aí é o vácuo que a gente diz. Então, quando tem um vácuo, ele não permanece. Nesse intervalo, surgiu a internet, aí eu faço valer a fala de Humberto Eco quando ele diz o seguinte: a internet deu voz ao idiota da aldeia. O que acontece com isso? Quando alguém falava uma bobagem muito grande aqui na mesa de bar, aqui, a gente, você é louco, sai daqui, sai de perto, não vou falando besteira. A internet não fez isso. A internet, pelo contrário, ela deu voz a essa pessoa. Quando ela deu voz a essa pessoa, o que a internet fez com os algoritmos? Ela fez um grande guarda-chuva e disse assim: eu não gosto de preto. Aí botou o racista aqui. Eu não gosto de LGBTQIAPN+, aí botou os homofóbicos aqui. Eu acho que mulher tem que ficar em casa e tal, e botou os misóginos, machistas, patriarcais aqui. A internet, ela conseguiu agregar aquela gama de desejo conservador. E por que de extrema-direita? Porque se você pegar o discurso da extrema-direita, é um discurso que privilegia o homem branco, de elite, heterossexual, digamos assim, heterossexual firme, pautado. Olha o lema da extrema-direita na Itália e na Alemanha nazista: Deus, família e pátria. Deus, pátria e família. Era o triângulozinho que chegou no Brasil e em Minas Gerais, com Plínio Salgado, e o movimento integralista. Isso não é de hoje. Então, aí o que acontece? O racista que tinha vergonha de ser racista porque era expulso da roda, encontrou outro racista na internet, que encontrou um homofóbico, que encontrou um misógino. E essas pessoas se identificaram. Porque, tu odeia uma coisa que eu também odeio, de certa forma. Então vamos ficar junto aqui. Agora a gente precisa de alguém que tenha coragem de falar isso. Aí o CQC vai e coloca o Bolsonaro. Aí a internet promoveu e as redes sociais, digamos assim, aglutinaram essas pessoas. E como havia uma roupa que não servia em ninguém até o momento, coube numa personagem pitoresca chamada Jair Messias Bolsonaro. Qual foi a nossa sorte? Eu digo a nossa sorte porque, enfim, quem é a favor de extrema-direita, por favor?
Tem alguns que vão assistir aqui e vão matar a gente. Qual foi a nossa sorte? Que a extrema-direita, naquele momento, não tinha um projeto para o país. Por que havia uma polarização sadia entre PSDB e PT? Porque tinha projetos. Você pode odiar o PSDB do jeito que for, mas o PSDB tinha projeto definido para o país. Você pode odiar o PT do jeito que for, mas o PT tinha projeto para o país. Então você tinha o PSDB com projeto, claro, que você poderia não ser a favor e tudo mais, mas tinha um projeto. E você tinha o PT com outro projeto. Então você tinha dois projetos claros, definidos, com plataformas para o país. A eleição que houve e da gente dizer, olha, o povo, né, a sociedade, ela não queria o bolsonarismo, porque ele que vestiu a roupa, não é isso? O professor Germano estava colocando, e o professor Sucupira também disse, olha, não é possível que existam pessoas, né, que ainda apostem na extrema-direita que não tem projeto. Mas aí eu recordei o seguinte, que nós tivemos nessas últimas eleições uma disputa muito acirrada. Então, a que se deu esse acirramento se não havia, né, milhões de brasileiros que também tentaram apostar no Bolsonaro e perderam as eleições para o Lula? Olha, como a análise que a gente estava fazendo aqui, eu falei que o Bolsonaro era fruto foi fruto e é fruto de um projeto, de um produto da internet. Ponto. Mas isso foi associado a todo um jogo jurídico que retirou da eleição em disputa com o Bolsonaro o principal candidato. 2018, o principal candidato, que era o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tivemos um problema jurídico muito sério, que não cabe aqui a gente discernir, entrar no mérito, que retirou esse candidato da disputa. Isso favoreceu, sabe, substancialmente a eleição do Bolsonaro. Quando foi para o segundo turno, já estava batido porque não tinha como recuperar. Esse é um ponto. Ao longo do governo Bolsonaro, o que foi que ocorreu? O mercado foi atendido. Muito. Se teve alguém ou um setor que foi atendido no governo Bolsonaro, chama-se mercado. E foi isso que levou o Bolsonaro à derrota. Porque ele não atendeu a sociedade como deveria ter a sociedade como um todo. Ele foi presidente para o mercado, ele não foi o presidente para o Brasil. Teve um segmento que usufruiu muito do Estado, se beneficiou do Estado. Aqueles que não se beneficiaram e aqueles que perceberam a perda do que tinha ganho, sabe, pararam para pensar. E aí surgiu uma oportunidade. Essa oportunidade veio com a solução de um problema jurídico que possibilitou o retorno do candidato Luiz Inácio Lula da Silva a disputar umas eleições. Foi esse o ponto que levou a direita e a extrema-direita no Brasil perder as eleições. Não haveria possibilidade da direita e da extrema-direita de perder as eleições, se não fosse aquele que deu e representava aquela maioria desprovida do passado, a maioria desprovida do presente, de ter um retorno. Eu coloco muito claramente que o Estado passou a servir a presidência da República na figura do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, naquilo que ele representava. Servir mesmo. Ele se tornaria um autocrata. Eu não me arrependo de falar isso. Ele seria um autocrata. E a nossa democracia estava em perigo, em nível alarmante. Cegos são aqueles que não percebem que a democracia, ela ressurge para o Brasil como ela deve ser, com a derrota da extrema-direita e da direita, porque a extrema-direita ela não é democrática, ela é totalitária. E Bolsonaro se tornaria um autocrata, como é autocrata Vladimir Putin. Mudou a Constituição para ficar como presidente até 2036. Eu faço alguns complementos. A eleição do Bolsonaro, ela não começou em 2018.
Ela começou em 2014. Quando eu digo 2014, eu vejo muita gente hoje reclamando do STF, mas há um processo chamado de politização da justiça e judicialização da política, que não começou agora, começou já há muito tempo. Aí você começa a resgatar, e em 2014, a gente fez um levantamento, eu curioso, mas duas professoras de comunicação social da USP fizeram um levantamento daquilo que a gente chama de agenda sitting em 2016. Agenda sitting é exatamente aquilo que pauta a mídia. E foram verificar, dentro da agenda sitting, através de um método chamado análise de conteúdo, foram fazer as análises de conteúdo dos principais veículos de comunicação do Brasil naquele momento. 80% da Veja era falando mal do PT, do Lula. 80%. A revista tinha 200 e poucas páginas, 40 páginas era destinada a assuntos diversos. O restante falando mal do PT, do Lula e do governo, no caso Dilma. 90% o jornal foi estendido, o Jornal Nacional foi estendido em alguns minutos, e mais de 30 minutos do Jornal Nacional era falando mal do PT, do Lula e da Dilma. Então você teve aí 2015, 2016, 2017. Uma agenda sitting pesada, desconstruindo um partido. Isso não sou eu que estou dizendo. Existem pesquisas acadêmicas feitas para isso. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Havia um preparo midiático para a população para você dizer: eu não quero isso, porque isso não presta. Está provado, porque eu vi no jornal, porque eu vi na TV, eu vi na revista. Então é aquela coisa, prepararam uma roupa. Essa roupa não era para o Bolsonaro, essa roupa era para alguém do PSDB. Só que não coube no Bolsonaro. O Bolsonaro, por quê? Porque ele, no momento, era o cara que conseguiu arregimentar pessoas, que conseguiu ganhar visibilidade, que conseguiu ganhar espaço. E o Aécio teve os problemas, né? Existiram os problemas com o Aécio Neves e ele terminou ficando quase fora do jogo, né? Político. E muito fora, né? Aí você pega o seguinte, qual foi mais uma vez a nossa sorte? Você se torna presidente, você é presidente do Brasil, dos negros, dos brancos, dos GLBTQIAPN+, das mulheres, dos indígenas. Você é brasileiro, você é presidente dos brasileiros. Das minorias. E das brasileiras. Então, quando o Bolsonaro vai e assume e começa a governar para a sua base ideológica, não se sustenta. Porque a gama da maioria da população vai ficar alijada. É essa falta de projeto que também culminou aí com a derrocada do Bolsonaro. Existe uma variável direta eleitoral que coloca assim: desempenho econômico, resultado. Desempenho positivo eleitoral. Se eu não tenho desempenho econômico, o meu desempenho eleitoral vai ser baixo, vai ser fraco. A economia não foi bem, não andou. A questão ambiental também... Mas é aquela coisa, hoje a extrema-direita defende uma pauta, uma bandeira negacionista. O negacionismo climático ambiental, olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, com o Pantanal, são bases bolsonaristas. Quando você começa a ter um negacionismo científico, negando vacina, negando doença, nós estamos às voltas com doenças que foram erradicadas. Já se viu as pessoas morrer de dengue. Isso é resultado da escassez de investimento de saúde pública em campanhas prevencionistas, de fazer com que a prevenção chegue na ponta da burocracia street level, né? Na burocracia ao nível da rua. Ou seja, existe uma série de componentes que culminaram com a derrota do Bolsonaro. Não foi só um, foram vários. Aí eu vou só pegar um exemplo. Lula só não ganhou a eleição no primeiro turno por 1%. Então, era para ter, talvez fosse decidido quando o Lula não ganhou em 1%, o que aconteceu pela primeira vez na história desse país? O Estado foi instrumentalizado para a eleição. Fortemente, barreiras policiais da Polícia Rodoviária vetando eleitores aonde? Onde Lula teve mais votos, no Nordeste. Houve um aparelhamento do Estado como nunca se viu. A Casa Civil controlando o orçamento nacional, onde já se viu, o orçamento é no planejamento, é na economia, estava nas mãos da Casa Civil. Então, ou seja, houve todo um trabalho, por isso que o desempenho do Bolsonaro também, não foi só por isso, melhorou no segundo turno. Até porque tinha um antipetismo agravado desde 2014, que ele favoreceu. Só prefiro o inferno
do que o PT de volta. E a gente voltando um pouco aqui, professor, me permita, a gente falou muito das redes sociais, né, das novas tecnologias. Qual o papel que elas têm tido, né, na disseminação, mobilização e propaganda das ideologias desses movimentos, independentemente de quais sejam, de esquerda, direita, extrema direita? Isso não traz, ou não permite que haja nesse papel das redes sociais, uma disseminação de ideologias que influenciam a opinião pública e as eleições, estimulando muitas vezes até um discurso de ódio? Sim, e eu quero trazer também um ponto, que mesmo ela trazendo um discurso de ódio, propagando esses discursos de ódio, de desinformação, isso também tem um oposto. Tem a informação. Apesar de em quantidades menores, mas a informação também chega. E para aqueles com receio de uma mudança tão brusca, a gente pode colocar, por exemplo, hoje as pessoas já têm uma noção sobre política. Estamos correndo aí uma grande possibilidade, não é, da eleição do Trump se confirmar mais uma vez, diante de tudo que a gente tem acompanhado. Germano, como é que você avalia uma possível eleição do Trump em relação ao Brasil? Será melhor ou pior para o Brasil uma eventual eleição de Donald Trump? E curiosamente, eu estava aqui na TV O Dia em 2016, né? Aliás, 2016 não, quando foi a eleição do Biden? Foi em 2020. 2020, falando sobre as eleições, e nosso saudoso colega aqui da TV O Dia perguntou para mim o que mudava, né, da relação do Brasil com os Estados Unidos com a eleição do Biden. Eu vou dizer a mesma coisa, não muda nada. Porque os Estados Unidos ele tem uma posição ideológica para lá. Porque quando se trata de interesses geopolíticos internacionais, ele não é ideológico. Não. De jeito nenhum, ele vai para o interesse que lhe cabe. O Brasil é um parceiro estratégico para os Estados Unidos. Não é porque o Trump venceu as eleições que ele vai virar as costas porque o Lula é presidente. Jamais, porque os Estados Unidos têm interesse. O Brasil não é um país qualquer. É a maior potência da América Latina. Não é da América do Sul, não. É da América Latina. Então, é expoente, é emergente. Está lá no BRICS. Tem parceiros comerciais importantíssimos, também estratégicos para os Estados Unidos. Então, não muda muita coisa. É lógico que ele vai ficar fazendo aquele jogo como ele fez com a China. Ele fez com a China e virou as costas para a China? Não. Ele fez com a Rússia e virou as costas para o Putin? Não. Ele vai fazer discurso, bravata, mas execução prática, em termos de fazer valer a coisa acontecer, isso não vai acontecer. E com relação às tecnologias, olha, é preciso entender que o espaço das redes sociais, ele é uma continuidade da vida da sociedade, em sociedade. Acontece que lá nas redes sociais as pessoas se acham protegidas, ou, entre aspas, talvez por uma espécie de anonimato que não é mais, mas protegidas pelo computador, pela internet, que acha que pode dizer tudo. É preciso, então, a gente tomar cuidado, porque a internet não é terra sem lei. Quando você descamba do discurso de ódio para a violência, não é mais liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão ilimitada. Numa democracia correta, legítima, verdadeira, a liberdade ela é condicionada a exatamente quando você expõe ou coloca em risco a integridade do outro. E nesse sentido, nós corremos um risco democrático não apenas por conta do contexto das redes sociais, mas por um contexto institucional que nós vivíamos. Nós tivemos um presidente da República que falou para chefes de Estado que não acreditavam no processo eleitoral do próprio país. Colocou em xeque a justiça eleitoral do país. Colocou em xeque um poder instituído do país. O Bolsonaro diversas vezes colocou em xeque, por exemplo, colocou em risco o nosso pacto federativo. Quando ele transfere para os estados determinadas condições que deveriam ser da tutela da União, ele, por exemplo, eu vou baixar a gasolina, vou quebrar o quê? Os impostos estaduais e municipais. O que ele fez? Ele rompe um pacto federativo, fiscalmente falando. Dessa ruptura de pacto federativo poderiam trazer outras consequências. Quando ele tira o orçamento do planejamento da economia e bota na Casa Civil, ele está deixando claro que o meu propósito é político e não um projeto para garantir políticas públicas para o país que alavanque o Estado. Ou seja, por conta de vários fatores,
teve, agora, nessas eleições atuais, as redes sociais elas não têm o mesmo impacto que teve em 2018, que teve em 2020. Tanto é que não teve em 2022. Elas continuam sendo um importante canal, um importante veículo, uma importante mídia de sustentação. Como é que vocês avaliam a insatisfação, a relação entre a insatisfação econômica da população e o apoio a políticas extremistas? Quais são os mecanismos que facilitam essa conexão? Nós tivemos, isso foi eu lendo um economista japonês, esqueci o nome agora, é onde ele coloca assim: o mundo está vivendo um momento em que nas economias emergentes houve ganhos, houve ganhos. E essa classe média está assistindo perdas. E como ela não quer perder o que já ganhou, ela quer mudanças. E essas mudanças, muitas vezes, elas terminam por ser mudanças que não vão ser a realidade futura, né? Não vão. Então, aqueles que ganharam não quiseram perder. E aqueles que não estavam ganhando queriam ganhar mais, queriam ganhar. Então, nessa balança, comete-se erros, e cometemos. Eu não vejo hoje o perigo com a questão da democracia, eu não vejo. E também não vejo uma preocupação de um resultado eleitoral que venha a ser o Biden ou na sua reeleição ou o Trump. Até mesmo porque o Brasil conquistou ao longo de um bom e longo tempo uma posição de líder na América Latina, e hoje a gente vive outro contexto. Qual é o contexto? Nós temos um sul global. Novos atores surgiram no mundo. Sim. Novos atores surgiram no mundo. Não é só mais as economias europeias e os Estados Unidos. Nós temos a Índia. A Índia está muito forte, né? Índia, nós temos a China. Nós temos o crescimento do BRICS, que ampliou-se, né? Cresceu, inseriu nesse contexto os interesses brasileiros, agora também estão no Oriente Médio, né? Tem um maior parceiro que a China, e os Estados Unidos, dependendo de quem venha vencer, não vai virar as costas para o Brasil, porque o Brasil é hoje a economia mais importante do sul global, depois da China e da Índia, é a economia mais importante, está na América, então não vão virar as costas para o Brasil. Né? O Brasil ganhou esse posicionamento porque o Brasil é pragmático. Mas, professor, tem um porém. A diplomacia brasileira é pragmática. Ela não foge disso. Tem um adendo na pergunta que você fez, que é o seguinte: eleitoralmente falando, né? Sim. O Vanderlei Guilherme dos Santos dizia o seguinte, que 30% votava na esquerda, 30% votava na direita e 40% o eleitor flutuante votava de acordo com o seu bolso. Exato. As eleições não têm sido decididas por questões ideológicas. A gente chama de o eleitor médio brasileiro. O eleitor médio brasileiro, ele não é ideológico. Ele não vota porque ele é de esquerda, ele não vota porque ele é de direita ou de extrema direita. Ele é pragmático. Quando você vê, as pessoas estão votando eleitoralmente na extrema direita, não é por conta da ideologia da extrema direita. É um contexto econômico que, baseado naquilo que você acabou de dizer, que o professor Sucupira acabou de dizer, eu ganho, eu perco, eu deixei de ganhar, eu deixei de perder, eu vou apostar nisso. Numa crise econômica, a primeira coisa afetada, a classe média é aquela criatura que não está rica, não é rica para poder acessar as benesses de quem tem dinheiro, e não quer ser pobre e não quer estar lá aqueles que não têm acesso a quase nada. Então, quem é primeiro afetado economicamente? Logicamente que a classe menos privilegiada, os pobres, eles são afetados em qualquer contexto, mas a classe média ela sente primeiro, porque não consegue botar o combustível no carro, porque não consegue mais fazer a viagem de férias, porque não consegue mais comprar aqueles outros produtos do supermercado que não são mais da cesta básica necessária. Então, ela sente mais imediato. Aí, esse eleitor médio, essa classe média não ideológica, ela vota olhando para o seu bolso. E aí, nesse caso, é a economia da porta da geladeira, do fogão da casa, que determina a ideologia. Não é o inverso. Por isso que tem essa relação, 30%, 40%. Então, esse eleitor médio, que é o eleitor volátil, que é o eleitor que fica ali flutuando,
ele vota de acordo com as suas necessidades econômicas prementes. Essa entrevista, né, esse programa, é muito interessante, com muitas questões importantes e demandaria ainda outro programa para a gente tratar desses assuntos que envolvem não só o Brasil, mas envolve toda a sociedade, todo o mundo. Não é isso? Mas, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Mas eu vou passar a palavra aqui agora para os nossos entrevistados, então já agradecendo imensamente pela presença aqui hoje, para que possam fazer suas considerações finais. Professor Sucupira. Primeiro, agradecer o convite, né? Adorei o bate-papo. Ideias em debate, e qualquer que venha a ser o debate, eu gosto de participar, porque isso contribui muito, né, para o que eu acho que é mais importante em uma democracia, é que um conjunto maior de indivíduos que compõem essa democracia tem a capacidade de fazer, sabe, uma análise. Não importa se essa análise que vai chegar a uma conclusão venha a ser de tendência de esquerda ou de direita, extrema esquerda ou extrema direita, mas que ela seja um voto consciente e saiba do porquê você escolheu, sabe? Isso que é importante, não importa qual venha a ser a tendência. E achar que nós estamos vivendo num momento muito complicado, porque nós estamos assistindo uma reestruturação de forças que está ocorrendo no mundo. O mundo está passando por uma nova ordem, sabe? Essa reestruturação de forças, ela está produzindo tensões. A questão da faixa de Gaza não é coisa isolada, a invasão de forma unilateral, desrespeitando as leis internacionais da Rússia na Ucrânia, não é uma coisa isolada, sabe? Essa ação conjunta, sabe, contra a Rússia não é uma coisa isolada do ponto de vista de sanções econômicas. E, da mesma forma, isso não acontece com Israel, que é tem na mesma proporcionalidade. Não estamos assistindo isso por parte dessa narrativa ocidental, sabe? O crescimento do BRICS não é uma coisa isolada, né? Então, nós estamos assistindo uma nova reestruturação. E essa reestruturação que está ocorrendo no mundo, ela produz consequências, sabe? Implicações do ponto de vista de política de desenvolvimento nacional, do ponto de vista de defesa de uma política ambiental global. Isso produz essas implicações nesse sentido. Então, para onde nós estamos indo nessa reestruturação, nós ainda vamos ter que pagar para ver. Isso é um processo que não é um processo rápido, é um processo longo, né? Então, quando estamos assistindo esse conjunto de forças, né, se digladiando do ponto de vista geoeconômico e geopolítico, é porque o mundo está buscando um novo reordenamento. E a gente tem que estar preparado para isso, o Brasil tem que estar preparado para essa nova reordenação de como o mundo vai funcionar. E eu acho que o Brasil deve continuar sendo pragmático, como sempre foi na sua política externa, para que ele possa ter espaço cada vez maior. Porque a inserção de países dentro de um cenário econômico, em instituições globais, tendo poder de decisão ou uma maior participação, se faz necessário. E é isso que o Brasil tem que buscar, sabe? Essa a minha preocupação, né? E é isso que eu acho que o Brasil tem que fazer, porque isso vai trazer implicações de forma interna. Obrigado, professor Sucupira. E vamos passar a palavra para o Germano também, né? Já agradecendo também pela presença aqui no nosso programa Ideias em Debate. Eu que agradeço o convite e parabenizar pela pauta, ela realmente é importante, muito necessária. Tive o prazer de conhecer o professor Sucupira, que só conhecia das redes sociais. Enfim, eu vou finalizar falando do que a gente começou, falando sobre democracia, né? O que é essa democracia, o que é tão importante. Nós tivemos recentemente um período delicado, quando eu digo recentemente, quando colocar em xeque um resultado eleitoral, independentemente de quem vencesse, colocar em xeque a provável ruptura desse processo de forma com força. E eu fiquei feliz com o resultado, porque mostrou que as nossas instituições políticas, nossas instituições de Estado, elas bancaram a democracia. Não era para elas. Aí vem o meu adendo. Quem tinha que bancar a democracia era o povo. Mas as instituições foram lá, se consolidaram
se reforçaram os 3 poderes e lá e ratificaram que o nosso regime é democrático e vai ser assim e ponto final, e vamos punir aquelas pessoas que ameaçaram o Estado Democrático de Direito, que é crime constitucionalmente previsto. Enfim, isso foi importante, mas seria melhor ainda se o povo acampasse e dissesse: não, vamos garantir o nosso direito de votar, o direito de assumir quem ganhar, independente de quem ganhe, garantir o direito que essa pessoa que ganhe consiga governar, para que a gente possa fazer valer alguma mudança nesse país. E aí nós vamos ter eleições municipais agora, em outubro, daqui a poucos meses, e eu volto a fazer um apelo. A gente precisa ter um trabalho de educação política em todos os níveis, e a gente precisa deixar de votar em pessoas e passar a votar em projetos, em agendas. Pessoas, elas têm interesses próprios. Projetos vão independente de pessoas. Então, vote em candidatos, em partidos que tenham projetos e agendas claras para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua região. Vote em pessoas que representem você. Representação, se você pegar etimologicamente a palavra representação, ela significa reflexo. Então, o meu representante é um reflexo de mim. Eu só posso votar em pessoas que refletem o que eu penso, o que eu defendo, ou aquilo que eu preciso. Eu não vou votar em alguém que não defenda as coisas que eu necessito. Então, o meu apelo, fazendo uso do seu programa, muito oportuno. Eu acredito que devam ter outras pautas nesse sentido que são necessárias. A sociedade deve abraçar e deve aproveitar essas oportunidades que são raras, e eu parabenizo TV O Dia, parabenizo você, porque essa pauta é muito importante. E dizer: vamos fazer o uso e exercício da democracia, que não é só apenas votar. É votar, é cobrar aquele que você elegeu, é participar ativamente, e vamos em frente. Obrigado.